Eu entendi. Ai, desculpa, comecei a gravar e cortou a voz da gravação com a sua. O que que você falou, Cláudia? Não, eu entendi, sim. Eu É, entendi. vamos lá, né? A gente vai lidando com tudo isso que surge. Então, hoje vamos seguir com o capítulo 9, Compaixão. Na semana passada nós contemplamos o iniciozinho e a prática, né? Falamos bastante sobre a prática. E eu queria ouvir de vocês como vocês estão para saber que caminho eu sigo. Se a gente vai repetir a prática que a gente fez na semana passada, né? Essa de Tonglen, ou se a gente vai fazer uma prática um pouquinho mais light. O que que vocês querem escolher? Eu acho que eu queria uma mais light. Vamos para light. Eu e a Cláudia, no domingo, a gente escolheu uma Jane Pili lá do começo. Assim, a gente falou, "Ai, vamos numa bem facinho." Que ótimo! Hoje até demorei de conseguir organizar as coisas aqui, porque eu cheguei tarde na clínica. Estava pensando nisso, falei, mas estou colocando para jogo aqui para a gente decidir juntas, né? Pensei, acho que hoje vamos fazer uma prática bem de trazer a presença, de relaxar, percorrer o corpo, e a gente arremata uns minutos finais com a compaixão. Pode ser? E não vamos naquela intensidade da semana passada, que o Lama já chegou dando porrada na gente, assim, né? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o sino, peraí. Muito pronto. Vamos nós encontrar uma posição confortável. Se vocês quiserem deitar hoje, deitem, fiquem à vontade, porque realmente vamos tentar trazer para o corpo e para a mente um estado de relaxamento profundo, tá, gente? Então, simbora. Ixi, meu áudio está cortando, Gi. Meu computador hoje está meio ruim. Vou fechar a câmera, qualquer coisa vocês me chamam, tá? E se não estiver escutando, dá uma espiadinha. Mas vamos lá, vamos tentar. Então, vou ter uma posição confortável, estabilize o corpo, relaxe a mente, solte qualquer esforço. Neste início, traga a sua motivação mais elevada para esta prática. E deixe que essa motivação dê sentido na sua sessão de meditação. Deixe sua atenção descer pelo corpo até o contato do corpo com o chão. Mantenha sua consciência no modo de testemunhar, claramente atenta, mas quieta, não reativa e sem ser aprisionada pela imaginação ou por pensamentos discursivos. Repouse num estado de pura atenção.
Deixe sua atenção preencher todo o espaço do seu corpo. E então, deixe o corpo à vontade. Libere contrações, tensões. Relaxe os ombros, pescoço, as costas. Traga a sua atenção para a face. Solte os músculos ao redor dos olhos, a testa, a mandíbula, a boca. Solte a garganta. E sinta toda a tensão acumulada durante o dia derreter à medida que você observa e relaxa. Tranquilize o seu corpo, em especial com cada expiração, que é uma ocasião natural para soltar. O corpo fica relaxado e imóvel. E conforme você inspira, o abdômen se expande sem qualquer impedimento. E conforme você expira, o abdômen, o corpo relaxa cada vez mais. E assim nós estabelecemos o corpo em seu estado natural, o estado de equilíbrio, relaxado, imóvel e claramente presente. E passamos então à respiração. É por meio da respiração que nós acalmaremos a fala interna, o impulso de comentar as experiências, de expressar opiniões, ainda que mentalmente. E o estado natural da fala é de um silêncio sem esforço. Deixe a respiração fluir naturalmente, sem esforço, sem constrições. E
permaneça apenas atenta às sensações da respiração, sem qualquer preferência e sem interferência. A chave aqui é a expiração. Tire proveito de cada expiração. Relaxe mais e mais o corpo e libere completamente o ar, soltando gentilmente qualquer pensamento, memória, imagem. E o mais importante aqui é o finalzinho da expiração. Deixe que esta seja uma ocasião de confiança total. A confiança de que você pode liberar completamente o ar até que não reste nada. E de que não há nada, nem qualquer esforço ou necessidade de exercer qualquer tipo de esforço ou tensão para inspirar. A próxima inspiração fluirá a seu próprio tempo, naturalmente. Contente-se com o que receber, seja uma respiração curta ou longa, seja o fluxo da respiração regular ou irregular. Confie em seu corpo e deixe-o respirar. Você verá que há uma sinergia entre estabelecer o corpo em seu estado natural e a respiração em seu ritmo natural. Uma prática aprofunda a outra. Repouse num estado de pura atenção. E sempre que você perceber que foi arrastado por algum conteúdo mental, relaxe,
Solte o que te distraiu e retorne gentilmente ao corpo, à respiração. Agora, dirija a sua atenção para o mundo interno, para como você tem vivido sua vida até este momento. Reflita sobre a sua história pessoal e sobre os tipos de sofrimento que você viveu até este momento, no seu corpo, na sua mente, nas relações com as outras pessoas. Reflita sobre as aflições às quais você ainda é vulnerável, assim como era há um ano atrás, há 10 anos ou há muitos anos. Se seguir repetindo os padrões do passado, essas aflições continuarão surgindo e serão replicadas no futuro. Então, considere essa hipótese extraordinária de que a raiz da nossa vulnerabilidade ao sofrimento mental e físico é a identificação com papéis que desempenhamos, com experiências e estados mentais transitórios, como se fossem inerentemente eu e meu, permanentes, intrinsecamente reais. Enquanto esta delusão fundamental estiver operando, ela continuará abrindo as comportas do sofrimento. O apego e a fixação ao que eu considero eu, a separação, aversão e hostilidade ao que eu considero o outro. Essa é a verdadeira causa do sofrimento no passado, no presente e talvez no futuro. Agora lembre que a compaixão não surgirá sem a visão de uma possibilidade de liberdade ou de ao menos alívio do sofrimento e das causas do sofrimento. Traga à sua mente agora a possibilidade de cura, de se livrar de todas essas aflições internas, obscurecimentos
e de se desidentificar daquilo que você não é essencialmente. Considere que essa não é apenas uma possibilidade, mas que já há uma dimensão neste momento em que você já é livre. E agora, então, mantendo na mente todo o espectro de aflições e sofrimentos aos quais você é vulnerável, formule a aspiração. Que eu possa me livrar do sofrimento, que eu possa abandonar as causas do sofrimento, que eu possa ser feliz, que eu possa encontrar as verdadeiras causas da felicidade. Deixe que essas aspirações se irradiem em você, preenchendo todo o espaço do seu corpo, preenchendo todo o ambiente em que você está neste momento. E você se torna a pura radiância de lucidez e sabedoria. Agora, então, solte a imaginação, deixe o corpo e mente relaxarem por alguns instantes no momento presente, no estado puro de consciência. A seu tempo, retomando o movimento do corpo, abrindo suavemente os olhos,
Tornando a interação com a tela, com o ambiente externo. Essa. Tudo bem? Conseguiu ouvir, Gi? Oi? Bom, a prática acho que foi mais curta, eu acabei me esquecendo de marcar o tempo, mas foi mais light, né? O que que vocês acharam? Foi, né? A gente começou aqui na nossa base, né? De trazer, estabelecer corpo, fala e mente no estado natural. No início, a gente dedicou os minutos a fazer isso, né? É a nossa prática de entrada nesse caminho. A primeira de todas que a gente fez e que normalmente eu ofereço quando vou dar cursos, enfim, né? Então, é a prática de entrada. E dizem que é a prática de saída também, que quando a gente culmina todo o caminho, percorreu tudo e alcançou a liberação completa, é aí que a gente permanece, com corpo, fala e mente totalmente estabelecidos nos seus estados naturais, né? Então, assim, a gente é uma prática, é bom a gente voltar nela sempre, sempre, sabe? E a gente começou aí, trazendo a atenção para o corpo, relaxando, soltando o esforço no rosto, nos ombros, onde a gente mais tende, né, a tensionar. Aí estabelece o corpo no estado natural. E o estado natural do corpo, lembrando só o que é relaxado e quieto, né? Solto, em quietude, mas não adormecido. Que aí, se ele adormece, a mente perdeu o seu estado natural, que é de vivacidade, presença clara, né? O estado natural da fala, um estado de silêncio sem esforço. Para estabelecer esse silêncio sem esforço, a gente recolhe a atenção para a respiração. A gente recolhe a atenção de todos os estímulos externos e internos, né, da nossa mente também, e traz a atenção para a respiração. E repousando nesse sentir, a fala se estabelece no estado natural, no estado de presença e de silêncio sem esforço. E a mente, no estado natural, né, estabelecer corpo, fala e mente, é a mente que está percebendo tudo isso, está percebendo o corpo que está relaxado, mas não adormeceu, está percebendo a fala que está atenuando, né, diminuindo seu fluxo, entrando nesse. Não sei se vocês alcançaram já esse nível de um estado de ausência, né, ou de um estado natural sem fala, de não falar, né, de silêncio sem esforço, mas às vezes a gente não chegou nesse ponto ainda, né, mas a gente percebe que essa fala interna, ela também diminui. Então a mente percebe esse movimento acontecendo, ou esse movimento diminuindo, né? Essa fala interna e esses estímulos. Então, a mente está vívida, está presente, está percebendo isso tudo. A gente estabelece a mente no estado natural. E aí, depois disso, entramos numa prática simples e bem básica também de compaixão, voltadas para nós. Não sei se vocês perceberam, mas hoje nós não incluímos ninguém. Hoje foi só nós, que a gente merece também, né? Bem simples, né? Só a gente olhar para a nossa experiência, assim, reconhecer as aflições, os sofrimentos que a gente já viveu, né? No ano passado, há 5 anos, há 10 anos, há muitos anos. E olha para isso assim, será que a gente tem essa tendência a repetir esses sofrimentos de tempos em tempos? Às vezes com o mesmo personagem, às vezes com um personagem diferente, né? Um personagem na interação, né, com a identidade que a gente está manifestando. E aí a gente olha para isso e reconhece esse processo acontecendo e gerando sofrimento. E quando a gente percebe isso, você pode observar mais profundamente. Tem uma identidade, um eu, que viveu uma experiência e está sofrendo, normalmente por querer ter ou por perder algo que eu considerava meu.
Então, há uma fixação na identidade e no objeto de apego ou aversão dessa identidade. E aí a gente sofre. Enquanto esse movimento, essa delusão estiver acontecendo, a gente vai sofrer de novo e de novo. Às vezes muda os personagens, mas o sofrimento, a causa dele vai ser sempre a mesma, que é essa fixação, essa falsa ideia de eu e meu, né? Então a gente olha para isso, reconhece isso em nós. Não é muito difícil reconhecer isso em nós, né, gente? E aí, a gente, com uma aspiração sincera, assim, nós desejamos para nós mesmos, nós mesmas, né? Que a gente consiga superar esse sofrimento, que a gente consiga reconhecer e superar as causas desse sofrimento, que a gente consiga ser feliz e que a gente consiga reconhecer as verdadeiras causas da felicidade, né? Que as verdadeiras causas da felicidade, a gente conseguir se liberar completamente dessa delusão, né? Dessa fixação às identidades e às coisas, enfim. Então, foi isso a prática, né? Vocês querem comentar, querem falar? Está todo mundo em silêncio, eu vou falar sozinha. Nada? Então vamos seguir a nossa leitura, hein? Vamos seguir. Acho que vocês relaxaram bastante. Opa, então vamos seguindo aqui. A contemplação adicional é da prática que o Lama passou para a gente, que a gente fez na semana passada, né? Mas fala um pouco da prática, mas também fala muito dessa experiência da compaixão, né? Então vamos seguir aqui. Opa, tentar desmarcar. Em seu livro A Arte da Felicidade, o Dalai Lama define compaixão como um estado de mente que é não violento, que não fere e não agride. É uma atitude mental baseada no desejo de que os outros se livrem do sofrimento e está associada a uma sensação de compromisso, responsabilidade e respeito para com o outro. Ela surge a partir de um sentimento chamado em tibetano de tsewa, para a qual a tradução mais aproximada seria importar-se com sinceridade, e que o Dalai Lama considera a mais fundamental das emoções humanas. Quando a compaixão inunda os nossos corações, nós não podemos suportar o sofrimento dos outros porque sentimos como se fosse o nosso próprio sofrimento. Aquilo a que estamos atentos é a nossa realidade. E se realmente estamos atentos à realidade do sofrimento dos outros, a atitude compassiva de cuidar surge espontaneamente. Pense em qual seria a sua resposta imediata se visse alguém sendo carregado rio abaixo, sem conseguir se segurar, clamando por ajuda. O seu desejo sincero de ajudar essa pessoa não é adquirido por meio de aprendizagem. Ele é inato. É o seu mais profundo impulso, o de cuidar. A tradição budista reconhece 3 níveis de compaixão. Primeiro, a compaixão por aqueles que experimentam sofrimento e dor, esse sofrimento mais grosseiro, né? Essa dor mais grosseira que é visível para a gente, né? A compaixão por aqueles presos em preocupações mundanas, na busca por felicidade, as pessoas que estão enredadas aí no desejo de conquistar coisas, comprar e ter status, né? Estão presos nas 8 preocupações mundanas, pensando que vai ter felicidade a partir daí, a gente tem compaixão por essas pessoas. E terceira, a compaixão por aqueles fixados a uma falsa sensação de eu e meu. E que estando fixado, né, gente, nessa falsa sensação de eu e meu, pode cometer todo tipo de atrocidades e de coisas loucas, né, cruéis, mas porque há uma identidade, que a pessoa está fixada naquilo, e há algum objeto dessa identidade que ele entende que precisa daquilo para ser feliz, né? Então, acaba tendo ações muito equivocadas, né? A gente reconhece isso e desenvolve compaixão também por estes seres, né? Um ponto que todos nós temos em comum é a experiência de dor e sofrimento. E reconhecer isso pode nos aproximar, nos levar a preocuparmos-nos com as dificuldades dos outros, como fazemos com as nossas próprias.
O Dalai Lama sempre fala isso, né? Para gente despertar a humanidade comum, a humanidade compartilhada, né? Para a gente reconhecer no nível mais profundo essa humanidade compartilhada, é a gente perceber esses elementos básicos, que todos os seres querem se livrar do sofrimento e todos os seres desejam ser felizes. A questão é que, como está operando nessa teia deludida, né, operando nessa delusão fundamental, as pessoas se confundem no que é a causa de felicidade e no que é a causa de sofrimento. E às vezes se embrenha mais ainda no sofrimento, né? E como diz Shantideva no Guia de Modo de Vida do Bodhisattva, né? Na busca pela felicidade, as pessoas acabam construindo as próprias causas da infelicidade, né? Então, imaginando que está construindo aquilo que vai me deixar feliz, eu estou construindo, na verdade, aquilo que me traz mais sofrimento. Porque estou sempre operando presa nessas 8 preocupações mundanas e principalmente fixada nessa noção, nessa ideia de eu e meu. Então, enquanto isso estiver operando em nós, vai ser muito difícil a gente se liberar completamente do sofrimento e conseguir conquistar realmente a felicidade genuína. Então, olhar para isso e reconhecer isso em todos os seres humanos, principalmente, né? É o ponto de partida para a gente reconhecer essa humanidade compartilhada. É aquilo que nos liga a todos, sem exceção, né? E aí, esse é um ponto que a gente vai usar também quando for falar de equanimidade, né? Mais adiante. Mas vamos por partes. O Dalai Lama comenta: da mesma forma que a dor física nos une em torno da noção de termos um corpo, podemos conceber que a experiência geral do sofrimento funciona como uma força unificadora que nos conecta uns com os outros. Talvez seja esse o sentido último por trás do nosso sofrimento. O nosso sofrimento é o elemento mais básico que compartilhamos com os outros, o fator que nos une a todas as criaturas vivas. A noção de que há algo que unifica todos os seres é um tema presente em todas as grandes tradições espirituais do mundo. Shantideva expressa isso por meio de uma metáfora de um corpo composto por todos os seres. Embora tenha muitas divisões, como braços e assim por diante, o corpo é protegido como um todo. Da mesma forma, os diferentes seres, com as suas alegrias e tristezas, são todos iguais, como eu próprio, em seus anseios de felicidade. Eu acabei de falar há pouco, né, desse anseio comum. No entanto, é muito difícil abrir o nosso coração para o sofrimento dos outros, pois podemos facilmente nos sentir oprimidos e desamparados, especialmente com a exposição ao sofrimento do mundo proporcionado pela mídia. Agora, então, isso é mais real ainda, né? Com tantas. Acho que sempre está real, né? Sempre, sei lá, sempre real na humanidade, mas até agora isso é tão escancarado para a gente o tempo todo, né? Mas Shantideva lutou com esse mesmo problema há mais de um milênio e chegou a essa conclusão. Aí, devo eliminar o sofrimento dos outros, assim como o meu próprio, porque é sofrimento. Eu deveria cuidar dos outros porque são seres sencientes, assim como eu. Como não existe um dono dos sofrimentos, não há distinção entre todos eles. Eles devem ser dissipados porque estão causando dor. Nesse caso, para que servem as restrições? É bonito de ver, né, gente, de pensar assim, né? Muito bonito, né? A Shantideva é muito incrível. Então, aqui já tem muitos elementos para a gente pensar, né? E essas frases aqui eu acho que vale muito a gente refletir, de ler assim, uma vez por dia, ou a cada 2 dias, ou revisitar isso aqui, para a gente não se esquecer, né? Isso daqui é o elemento básico para a gente gerar essa motivação da compaixão. Porque saber de compaixão, eu acho que todos nós aqui já estamos, né, entendendo cognitivamente esses movimentos. Mas se a gente reconhecer isso verdadeiramente dentro de nós, vai trazer a motivação, né, a força, a energia para fazer a gente realmente desenvolver essa virtude de forma mais profunda e equânime, né? Tudo bem até aqui? Sim? Vamos seguir mais um pouquinho, então.
Um segundo, sim, Leila, desculpa. Aline, eu acho que está fazendo muito sentido, né, a prática que a gente fez a semana passada, que foi mobilizadora, né, porque é como você falou, é sair do cognitivo, aquela experiência era de trazer o sofrimento, aceitar o sofrimento de pessoas que a gente conhece, próximas, que a gente ama, e trazer para a gente aquele sofrimento, quer dizer, tentar viver, tentar experienciar esse sofrimento, né? Por isso que foi tão Uhum, mobilizador, assim, que foi pesado, né? sim. E a outra coisa que na terça-feira, no SEB, a gente falou de uma coisa muito importante, que uma coisa é também você falar da compaixão, exercitar a compaixão cognitivamente. Outra coisa é você perceber se você está com a motivação correta para compaixão, né? Porque, assim, o exemplo que surgiu, eu moro em casa, né? E, bom, agora eu estou mais no meu apartamento, mas lá em casa tem, assim, de 3 a 4 pessoas que passam por semana lá pedindo. E você dá, às vezes, dizendo assim, eu vou dar porque, coitada, essa pessoa está sem roupa, aí eu dou uma roupa. Ou, coitada, essa pessoa está com fome, aí eu dou uma comida. Mas dificilmente você pergunta o que a pessoa quer. E quando ela fala, você julga, Uhum. né? Às vezes você julga, você fala assim, pô, o cara está na rua e vem me pedir dinheiro, eu estou oferecendo comida, ele não quer comida, você começa a julgar. Para que ele quer o dinheiro? Ele quer para tomar pinga, ele quer para usar crack, né? Ou então você fica irritado com a pessoa, mas ao mesmo tempo você dá. Quer dizer, não adianta nada, você não está exercendo a compaixão. Você não está sintonizado no sofrimento dele e aceitando o que ele está te pedindo e dando sem expectativa nenhuma de É, resposta, do que ele vai usar o dinheiro, se ele vai comer, sabe? Foi um debate muito legal na é. terça-feira, assim, porque a gente vê que a gente acha às vezes que é generoso, mas está Então, exercendo a compaixão, mas não está. é, é muito rico, assim, Leila, perceber isso, sabe? Porque a gente muitas vezes, e aí a gente nem precisa ficar também se colocando, né? Para, ai, como eu sou péssima, né? Que faz, mas a gente É, se reconhecer. Porque às vezes se isso vem de uma reconhecer. forma tão sutil, tão escondidinha lá dentro da gente, sabe? Hum, E aí, se tá lá mesmo sutil, escondidinho, ainda não tá genuíno, né? Mas então, porque não tá exatamente. genuíno, não vou fazer nada? Também não é isso, né? Mas a gente vai reconhecendo. Porque se a pessoa É, precisa de ajuda, claro que a gente vai ajudar, né? E tem um hum, outro aspecto que aí, nesse contexto, assim, também, vem junto, essa virtude da compaixão vem junto com uma paramita da generosidade, né? Então, quando você pensa na generosidade, você oferece algo para alguém, você não espera retorno daquilo. Porque se você espera retorno, isso não tá uma generosidade, né, verdadeira, genuína. Então, se a gente dá algo, esperando algo em troca, seja um reconhecimento, né? Porque às vezes quando a gente dá para alguém que está pedindo, a gente espera, né, que aquela pessoa reconheça na gente, olha que pessoa maravilhosa, que me deu, me ajudou. Então, a generosidade verdadeira aí, a perfeição da generosidade, a perfeição da compaixão, você olha para a pessoa, você está entendendo o lugar onde ela está, né? E é muito rico essa percepção, assim, essas conversas, né? Porque a gente percebe mais fundo na gente, né? E aqui é o que Shantideva está dizendo para a gente, né? É, essa, Sim, gente, desculpa. desculpa, essa fala da Leila me fez lembrar um fato quando era criança. Um homem passou na minha casa, eu morava em casa também, e pediu algo para comer, né? E na minha casa, assim, não tinha muita coisa para oferecer. Minha mãe foi, fritou um ovo, né? Colocou dentro do pão.
e falou para mim, leva para ele, né? Aí eu levei o ovo e o pão e ele fez uma cara feia para mim, sabe? Mas falei, é o que tem, né? E entrei, e daí peguei, saí de novo para ir brincar. E na hora que eu saí, ele estava jogando fora e xingando, sabe? Xingando aquele alimento, assim. E aquilo, fiquei muito impactada, porque eu falei, uai, mas é comida, né? E aí, nesse caso, é difícil, que nem agora eu lembrando disso, né? É difícil não julgar. Eu fiquei com raiva, sabe? Uhum. E minha mãe parou o que ela estava fazendo para fritar aquele ovo, sabe, para ele. Ela fez com de coração, né? E isso me fez lembrar dessa cena, assim, e é difícil você, nesse caso, assim, não julgar, né? A pessoa não considerou o que o outro também estava fazendo, né? Uhum. É, Complicado. mas aí se a gente pensa, né, também dá um passinho atrás, expande esse olhar, né, Giz? Imagina essa pessoa, ela devia estar esperando alguma coisa, então tinha um eu ali, que ele pode estar em situação de rua, mas tem, né? Claro que tem, né? Então, ele tem aquele ser que estava esperando algo, e aí não veio aquele algo que ele esperava. Sim, Aí, eu contei isso, mas para falar como tem esses dois lados, né? sim, Tem o sim, lado dele, de uma expectativa, né, de receber um prato de comida, talvez, né? sim, E o lado que eu vi da minha mãe, né, de ter parado e ter feito com carinho, né? sim, sim. Então, é difícil você se colocar com compaixão de ambos os lados. Não é fácil. Não, não é. Não é fácil mesmo, não. Mas dizem que é possível, né? Nós vamos treinando. Não, sim, sim, Não é fácil eu mesmo. acredito nisso, mas eu acho que é um trabalhão dentro da gente, né? Assim, para você conseguir ter uma atitude compassiva para os dois, né? Sim, é difícil, sim. Não é uma tarefa simples, não. Porque aí é isso também, né? Que a gente vai olhando, tentando contemplar todos esses aspectos, né? E aí tem os 3 níveis de compaixão que a gente viu agora. A gente reconhece o sofrimento grosseiro, reconhece, enfim, né? Ver que a pessoa se engana na busca da felicidade e ver que tem essa fixação. E aí, onde isso está pesando mais, né? Para qual lado que isso está mais intenso? E aí a gente torce, faz, né? Faz mantras e preces e tudo para os dois lados, né? Numa coisa mais grosseira, é fácil, por exemplo, se a gente pensa na guerra, né? Numa guerra, como está acontecendo agora. Vamos pensar, sei lá, Israel, né? E Palestina. Claro que claro não, né? Muitos não tomam partido de quem está mais oprimido, né? Está sendo dizimado, né? Destruído. Então, há o povo da Palestina que está num sofrimento intenso, profundo e muito, muito verdadeiro, né? Então, a gente olha para isso tudo e a gente reconhece esse sofrimento de cara. E por esses a gente tem essa empatia, naturalmente essa compaixão, esse desejo muito profundo que essas pessoas consigam ultrapassar, se libertar completamente dessas causas de sofrimento. Mas se a gente olha para o outro lado, que está fazendo toda essa destruição, não tem ali uma fixação gigante a uma identidade, a alguma busca de algo que é poder e que é, enfim, mais e mais e mais. Isso também é sofrimento, né? Mas desenvolver compaixão por essa pessoa que está atacando e matando os milhares de outros inocentes é mais difícil, né? Mas se a gente olhar e reconhecer que essa pessoa também está operando de um lugar de delusão e a gente conseguir desejar que ela supere as causas do sofrimento, é que ela supere essa ideia de eu e meu, de querer, dessa identidade que quer mais e mais poder e mais coisas, porque se ela conseguir superar isso, ela não vai gerar mais sofrimento para ninguém.
Então, quando a gente deseja que o Netanyahu supere as causas do sofrimento, por exemplo, nesse modo bem grosseiro, né? A gente não está desejando que ele fique bem e seja feliz. Que ele seja feliz um dia, assim, né? Mas a gente deseja que ele ultrapasse as causas do sofrimento. Se ele ultrapassar essa fixação a essas ideias, ele não vai precisar fazer nada nem destruir ninguém. Porque ele vai entender que a felicidade não está aí, né? Agora, um ser desse, sabe-se lá quantos milhões de éons vai ter que viver, né, para conseguir. Mas a gente pode desejar, né? Que ele ultrapasse as causas do sofrimento. Então, se ele não está envolvido nessa teia de delusão, ele não vai matar as dezenas de milhares de pessoas inocentes, né? Mas é muito difícil, né, gente? É muito difícil. É um treinamento, assim, árduo, muito árduo. Mas a gente segue, né? Eu, particularmente, eu tenho bastante dificuldade, assim, quando eu vejo alguém que causou sofrimento, por exemplo, para criança, né? Uhum. Eu tento, desde que a gente começou a fazer meditação lá na clínica, eu tento, sabe? Dar um passinho para trás, tentar enxergar, né, o sofrimento daquela pessoa. Mas quando tem criança envolvida é mais desafiador para mim, sabe? É sim, é sim. Imagino. É muito difícil mesmo, porque estão uma pessoa Eu, totalmente vulnerável, né? Sim, Leila. eu senti o desafio esse fim de semana, gente. Eu Conte. saí para levar uma amiga minha, amiga da Cláudia também, a Bia, em casa, tomar um café, e passei no Vicente Rijo, e tinha umas, sei lá, 40, 50 pessoas lá com a bandeira do Brasil, no dia 15 de novembro, pedindo fora Lula, né? E eu falei para ela, eu preciso me controlar muito para passar por aqui sem me afetar. E aí uma pessoa falou uma coisa que eu parei no sinaleiro, gente, eu não aguentei. E eu gritei. Eu falei, ai, não estou me culpando. Eu falei, sabe, foram 4 anos de medo de entrar um totalitarismo, numa ditadura. Não que eu esteja fazendo a defesa do Lula, mas assim, que pessoas no dia 15 de novembro pedindo a saída de que nem é um partido, é uma frente ampla que tirou a gente de um buraco, né? Olha, o ano inteiro de meditação foi pelo ralo, tá? No domingo. Foi pelo ralo, total. Isso quer dizer que você Falei, é uma humana. é, Ah, você gritou o quê? Vamos ver se foi pelo Rafa. Foi palavrão? ai, teve uma hora que Então não foi ai, pelo ralo, não. idiota, ignorante, não, ignorante. Tá Falei, zoando. fiquem aí só nas redes sociais, não leiam nada, continue aí. Começou a me dar de dedo, falar umas coisas, eu falei, fica se informando aí só pelas redes sociais, não lê jornal, não veja nada, não veja notícia diferente, fica aí, na sua ignorância. Ai, que ódio. Depois eu falei, cara, que difícil que é É isso, que difícil. difícil. Isso, Leila, é a ação, né? Que a gente está lá, meditação e ação. E a Na, ação. Sentado na prática, a gente desenvolve compaixão, que é uma maravilha. Pensa É. nesse povo aí, dá uma gastura, mas a gente Mas a gente dá uma faz o gastura passinho com a para respiração. trás, né? É. E ali na hora o passinho para Mas trás não funcionou, gente. que bom que você percebeu isso. E a Bia? O passinho foi para frente, não foi para O trás. passinho foi, a Bia ficou quieta. Depois eu pedi desculpa para ela, porque ela estava no. Eu estava no motorista, ainda atravessei ela para gritar. Eu falei, desculpa, a energia que te atravessou aí, né? Ah, imagina. Mas isso é muito bom da gente perceber. Aí é que está o Isso. desafio, gente, porque Aí que no tá. movimento da vida é que a gente vai colocar isso para jogo. Aí que vai estar o É. teste, se realmente a gente está pronto para jogo ou se vai ser expulso no primeiro tempo, né? Eu E fui já está expulsa tudo, no primeiro tempo.
Foi expulsa, mas outros vêm e fazem o gol, na esquerda não. Mas é muito legal de ver essas situações, né? E ver como elas nos tomam. Porque aí nesse exemplo Tem, da Leila, você percebe que tem um eu e tem, um eu, assim, um objeto que você tem, defende. Então, tem, tem. aí Tem é um por aí eu, que a mas gente tem uma verdade, né? Que a gente sim, está o tempo inteiro dizendo que não existe uma verdade só, existem outras sim, perspectivas. sim, exatamente. Mas é muito legal ver essas coisas acontecendo. Assim como para os outros que realmente se informam, né, nas fontes de notícia, que não são fontes de notícia, né, são fontes de enganação, mas eles acreditam naquilo, né? Então, para eles, aquilo é verdade. Olha que louco, né? Então, onde é que está a verdade? Onde é que está a mentira, né? Porque para um outro grupo que pensa diferente da gente, a gente que é louco. Olha como o negócio é complexo, né? Mas, enfim, né? A gente O vai. problema, né, Aline, é que quando há o diálogo, já está É, dizendo que são é, duas perspectivas, pelo sim, menos, né? sim. Ok, você coloca a sua perspectiva, o outro coloca a perspectiva dele e tal. Mas as redes sociais, a polarização, essa coisa do encontro num sinaleiro com bandeira e a pessoa vem em cima do carro, né? Nos tira É, dessa possibilidade, né, sim, da, sim, sim, da discussão. sim. Atira completamente, porque não tem diálogo mesmo, como você disse. É como se fosse uma intromissão, né? Sim, porque Assim, uma coisa do a outro. pessoa tá lá quietinha no canteiro, né? Tá lá fazendo, mas é um desrespeito também, né? A gente se sente invadida, né? Enfim, mas é aí que nós vamos testar a nossa prática. E por enquanto nós temos que praticar mais. Ai, meu Deus. Mas não perdeu a prática da vida do ano, não, Leila. Fica tranquilo. Não mesmo. A gente está aqui, ó. Isso aí foi um teste. Como a G sempre me diz, são bênçãos do guru, minha amiga. Você vai... Então, vamos lá ver como é que você está caminhando aí, ó. Toma essa bomba. Ai, vamos lá. Ô, Aline, eu vou contar para a Leila a história da Lia. A gente fez um curso de meditação com uma professora lá de São Paulo. Segundo ela tem muita bunda amassada de tanto meditar, né? Na, Você na, conhece na, a professora Lia Disque, ou Leila, Cláudia, da Palas Atena? Lia Diskin. Ah, vocês têm que conhecer. Mônica, conhece? A professora Lia é maravilhosa. Desculpa, ela é fala, Ju. maravilhosa, assim. E aí ela contou uma história que um dia ela foi abrir o portão, ela estava para dar aula e ela é toda assim, certinha com horário, tudo. E aí o portão emperrou, não abria, aquilo foi tomando conta dela. E aí o porteiro chegou e ela xingou todo mundo e não sei o que. Daí quando passou, ela se deu conta, né? Aí ela falou: meu Deus, eu vou ter que meditar muito ainda da minha vida. E ela é assim maravilhosa, né, Aline? Ela é um espetáculo, medita um monte e falou isso justamente para a gente ver que é do ser humano, né? Não tem como. Pegou bem aonde ela a dificuldade dela, né? Assim, ela não gosta de chegar atrasada e ela ia chegar atrasada. Então pegou no calinho dela, né? E ela é incrível, incrível mesmo. Ela é uma das fundadoras da Palas Atena, né? E ela é só a pessoa responsável pelas vindas do Dalai Lama para o Brasil. Então, assim, ela tem muita experiência, prática, estudo, e é uma professora extraordinária. Vale a pena conhecerem ela. Vamos seguir mais um pouquinho, gente? Então, tem mais uns minutinhos ainda. Vamos seguir mais um pouco aqui no segundo nível da compaixão. Opa. Um segundo nível de compaixão surge
com pessoas que podem que podem não estar sofrendo neste momento, mas que por delusão estão levando suas vidas de uma forma que não poderá resultar em verdadeira felicidade, e só levará a mais insatisfação, tristeza e medo. Essas são as pessoas que ainda acreditam que a felicidade pode ser encontrada ao alcançarem seus objetivos materialistas, de obter mais riqueza, poder, luxo, elogios e respeito dos outros. Com bastante frequência, essas pessoas não expressam nenhum escrúpulo, envolvendo-se em atos sem coração, egoístas e desonestos para alcançarem o sucesso que almejam. Olha aí, né? Um governante que destrói um outro país, enfim, e outros exemplos, muitos que a gente pode dar, né? Em vez de responder a essas pessoas, incluindo às vezes nós mesmos, com desprezo, afastamento ou ódio, a resposta mais realista é a compaixão, que elas possam se livrar do sofrimento e das causas do sofrimento. A gente falou disso há pouquinho, né, gente? Então vamos seguir. O terceiro e mais profundo nível de compaixão compreende a realidade de todos os seres não iluminados, falsamente fixados a uma noção deludida de eu e meu. Todo mundo, então, né, gente? Todo mundo, eu acho que a gente convive, que a gente conhece, que a gente vê. Assim, lutamos para adquirir todos os tipos de bens materiais, estéticos, intelectuais e até mesmo bens espirituais para nós mesmos, neste mundo do salve-se quem puder e do cada um por si. Buscamos a nossa própria felicidade como algo independente do bem-estar de todos os outros. Mas se não existimos independentemente dos outros, como poderia a nossa felicidade ser independente? Quando nos atentamos à realidade de outros seres como se eles fossem nós mesmos, estabelecemos uma relação eu-você, muito diferente da relação manipuladora e exploradora de eu-isso, movida por aflições mentais. Além disso, na terminologia de Martin Buber, podemos evoluir para uma relação de eu-tu, na qual a distinção entre eu e o outro é transcendida. É nesse ponto que a compaixão está totalmente unida com sabedoria e que a falsa sensação de isolamento é superada. Então, aqui, mais uma vez, né, trazendo esse elemento, assim, que enquanto a gente lida com o que não sou eu, né, o que está fora de mim, como algo, um isso, um objeto, vai ser difícil gerar compaixão por esse algo, esse alguém, essa pessoa. E a forma de gerar compaixão e unir compaixão e sabedoria é superar esse senso de dualidade, né? Não existe eu e o outro vai ser transcendido. Claro que isso a gente vai levar tempo, né? Mas a gente já está falando disso desde a semana passada. Então, nesse nível mais profundo de compaixão, a gente reconhece o outro para além de tudo isso, toda essa delusão que opera em nós e nele, e reconhece essa causa subjacente do sofrimento e que ele também precisa se livrar disso, né? Para poder gerar benefício para outras pessoas, para outros seres e para o mundo, né? A gente reconhece isso. Vocês querem perguntar alguma coisa? Se falar muito e gerar mais dúvida do que... Acho que está explicadinho aqui, deu para entender, gente, essa... Claudinha, abre seu microfone, Amanda. Quando a gente ficar bem evoluída, aí esse eu e o outro não vai existir, não vai Exatamente. existir mais um mundo dual. É isso? Exatamente. Então, isso brota naturalmente de mim. Naturalmente. Isso já está presente, né? Isso que é o mais incrível, assim. Isso não é algo que nós vamos conquistar, nós só vamos destampar de dentro de nós, né? Isso já está, isso é a nossa essência, é essa, né? Só que a gente encheu de coisa por cima e a gente não conseguiu encontrar ainda, sabe? Você jogou uma sementinha, sei lá, de
um grãozinho de arroz no baú de coisas antigas, aí a gente não encontra aquele grão, assim. Mas é isso, exatamente isso, Cláudia. Então, mas a Leilinha não devia ficar tão triste assim, porque ela não conseguiu, porque ela já tem consciência, né? Então, ela tem que também ter um pouco de compaixão por ela e ver a evolução dela, né? Ela não desceu do carro, foi lá, deu 10 socos na pessoa. Ela, ela só, assim, né? Só teve a coisa da fala, não é? Então, eu acho que ela tem que ter essa compaixão por ela, porque pode ser que há um tempo atrás ela se achasse o máximo, porque ela era lulista, o outro era ignorante, e agora ela viu que ela pisou na bola, né? Ela viu, poxa, sabe, eu tenho que ver que eu consigo ver que, apesar de que eu não concordo com ele é um ser humano que tem seus motivos, né? E ela caiu na realidade. Então, eu não acho que ela tem tanto que se castigar, assim, na minha humilde opinião, né? Mas eu vejo nela uma evolução. Maravilhosa, obrigada, Cláudia. Falou melhor do que eu poderia ter falado, sem dúvida. Exatamente isso. Obrigada, A Claudine. fala dela foi um perfeito colinho. Linda, né? Marlene, é um exercício bem facinho da compaixão quando a gente ama a pessoa. Esse é fácil demais. Ai, que coisa boa. É, Quando a É gente mas isso. ama, mas esse capítulo é bem sobre o que a Cláudia falou, é sobre autocompaixão também, né, Aline? É, com A certeza. prática de hoje foi muito também de autocompaixão, Foi, né? foi. A de hoje foi. E aí, gente, quando a gente pensa em compaixão, é aí que começa, na autocompaixão. E a Cláudia traz esse elemento para a gente aqui no final do nosso encontro, que é muito, muito importante a gente não esquecer. É olhar para a nossa história, a gente olhou e reconhece sofrimento e tudo mais, mas também nós precisamos reconhecer nossas virtudes. Tudo que a gente já conseguiu alcançar, desenvolver até aqui. A gente precisa reconhecer e celebrar. E essa é uma prática de alegria empática com a gente mesmo, que a gente vai ver depois ainda, depois desse capítulo vem essa. Mas as virtudes todas, elas vêm permeando uma outra, né? Não é que a gente vai cultivar a compaixão ou cultivar a bondade amorosa ou a equanimidade, parece que são entidades distintas, mas todas se apoiam. Então, quando eu olho, como a Cláudia trouxe tão lindamente essa fala, olha para a sua história e reconheça quanta coisa você já transformou em você, né? É uma autocompaixão, é um exercício de reconhecimento que vai gerar uma satisfação, uma alegria, né? Então é muito precioso. É um exercício de bondade amorosa voltada para si, que você reconhece isso e percebe, nossa, estou caminhando nesse caminho, nessa direção, né, de construir, de encontrar as causas da felicidade. Então, olha quanta coisa. Então, a gente volta para a gente. E se a gente não for capaz, tu tem que é a maior figura com relação à compaixão que a gente tem hoje, pensando em pessoas que vêm, né, dessa formação contemplativa budista, porque tem muitos outros ocidentais que trabalham com compaixão e maravilhosamente bem. Mas o Tendipa é um ex-monge, né, tem essa vivência, é intérprete de sua santidade há 30 e tantos anos, quase 40, e ele é hoje, assim, a referência de compaixão para a gente. Mas a gente pensa em Johann Fax também, que é uma Aroshi Zen, que também fala muito de compaixão para a gente. Então, a gente olha para todos esses e o que eles dizem? Todos. Para desenvolver essas virtudes, a gente tem que começar por nós. Porque se a gente não desenvolver compaixão por nós mesmos, como é que a gente vai conseguir desenvolver por outra pessoa?
Se eu não olho para mim, reconheço minhas falhas e desejo sinceramente, de coração, com toda a essência do meu ser, que eu seja capaz de superar essas falhas, como é que eu vou poder desejar isso para o outro? Ou se eu não desejo isso, não me fortaleço com essa armadura da compaixão para comigo mesmo, e vou tomar contato com o sofrimento do outro, eu vou ser arrastada para esse sofrimento e entrar num processo de sofrimento muito maior, né? Então, o primeiro ponto é voltar isso para a gente, né? Não querer jogar para o mundo sem estar suficientemente fortalecida e reconhecendo isso em nós. Então, é em cada um de nós que a gente vai começar, sem dúvida. Tudo bem, Flores? Flores formosas, acho que a gente vai encerrando por aqui. Aí, peraí. Lembrei antes de fechar. É que eu já ia fechar a reunião, em vez de parar a gravação. Gente, isso aqui tá me dando um tilt. Até hoje não acostumei ainda com isso.